Nós estamos aqui no curso de formação de mediadores de leitura, na oficina 6, o primeiro módulo, que é para tratar a respeito da escolha de uma obra literária para mediação. Quando a gente fala da escolha de uma obra literária para mediação, a gente tem que olhar para isso, né? Tem a seleção de um livro, tem um mediador, né, no centro, esse mediador faz uma seleção de livros, coloca esses livros à disposição, faz a leitura em voz alta, né? Então, a leitura ela precisa ter um tempo para ler, para fluir, para as pessoas refletirem a respeito disso, voltarem, acessarem outros livros, né? E essa resposta da pessoa que recebeu a leitura, se ela se interessa em receber outras leituras, se ela começou a ouvir uma história e ela se interessa por continuar a ouvir essa história no dia seguinte, se ela vai olhar outros livros do mesmo autor ou o mesmo tipo de história. Então isso é um ambiente de mediação de leitura que a gente vai criando, né? Então é preciso que a gente olhe e crie assim um retrato pessoal da leitura. Não é possível uma pessoa ser um mediador de leitura se ele não gosta de ler. Então, assim, se você está se dispondo a isso, a ser um mediador, uma mediadora de leitura, precisa começar a fazer essa autorreflexão que é: o que é ler para mim? O que eu leio? Né? Então, assim, onde é que eu uso o meu espaço para ler, né? Onde leio, quando em que momento, se é no meu lazer, se é no meu trabalho, eu sou um profissional disso, sou um professor, sou um bibliotecário, sou uma pessoa que faz outra coisa, né? E gosto de ler, né? Se eu leio em grupo, né? E que coisas eu leio. Então, hoje eu tratarei que coisas ler, claro, cada pessoa tem a sua opção. E eu vou tratar de como que isso vem sendo formado, né? Então, assim, é como se a gente tivesse um mapa de livros. E aí onde há livros, né? Esses livros estão no trabalho? Em que local do trabalho, né? Há cidades como Brasília que as pessoas decidiram fazer um programa que eles dispõem um tanto de livros nas paradas de ônibus. Então, onde há livros, né? Há bibliotecas públicas, há bancas de jornal, há sebos nessa história, né? Onde que eu leio? Eu leio em casa? Quem traz livros para casa? E onde mais é que estão os livros? Então, cada mediador ou cada mediadora de leitura faz um mapa dos livros. E aí há esse programa italiano que nós procuramos seguir na modéstia que a gente tem aqui, que é a ideia que eles têm lá um programa que chama Nascidos para Ler, que se trata da ideia de amar a leitura por meio de um gesto de amor. Então, amar pelo gesto de amor. E como que é esse programa lá da Itália que a gente busca, da maneira que a gente pode, fazer aqui uma prática reflexiva? Ele é representado pelo ato de um adulto que lê uma história. Este é um dos postulados daquela associação italiana dos Nascidos para Ler. É um programa para pequenos leitores. Eles usam para pequenos leitores e nós podemos usar para pequenos no sentido de crianças recém-nascidas até 24 meses, mas a gente pode usar para outras idades e continua valendo, porque um livro novo é um livro que eu nunca li. Uma história nova é uma história que eu nunca li. Então a prática do leitor é assim: se eu não era um leitor, agora eu serei. Então, há um tanto de anos que eu lido com adultos em processo de letramento, que a gente usava chamar de alfabetização de adultos. Então, a gente encontrava a pessoa com 60 anos, assim, e ele não era letrado. E a história que eu trouxer para ele, ela é uma história nova. Claro que ele conhece a língua, ele é um falante da língua portuguesa, ele tem um tanto bom de conhecimentos a respeito desse assunto, mas ele não é um leitor da letra dura, tá? Então, isso que a gente está falando para crianças, ela vale, né, guardadas as proporções e feitas as adaptações, para leitores de outras faixas de idade, inclusive para adultos. Então, se baseia no princípio de que toda criança tem o direito de ser protegida, não só contra a doença e a violência, mas também da falta de oportunidade adequada para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Então, esse é o espírito. Há um escritor inglês chamado Neil Gaiman, que ele diz assim: você quer fazer um não leitor?
omita um livro dele, deixe de entregar livro para as crianças, impeça que eles tenham acesso. É isso que é. Então, assim, o programa se baseia assim, que a criança, essa é uma oportunidade que ela recebe por intermédio de um livro, que é uma oportunidade adequada para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Esse programa existe lá desde 99, né, e aqui a gente busca, né, adaptá-lo da maneira que pode no programa da Jornada Literária, né, e eles tratam isso que é um programa para quem está entre a idade de 6 meses até os 6 anos. E aí o que é a leitura em voz alta e o que ela representa? A leitura em voz alta para pré-escolares, feita com frequência, ela tem um impacto super positivo, que é desde os relacionamentos, a criança com outras pessoas, porque ela representa uma maior oportunidade de contato entre as crianças e os respectivos pais ou cuidadores ou responsáveis. Então, já é alguma coisa, de haver esse contato, já tem uma significação. Mas ela traz esse aporte nessa dimensão do conhecimento e amplia a compreensão da linguagem e o desenvolvimento de habilidades de leitura em maior dimensão. A criança aumenta o hábito de leitura e esse hábito de leitura pode perdurar nas fases subsequentes da vida, incluindo a fase escolar. Então, por isso que se deve fazer uma leitura em voz alta para crianças pré-escolares. Quais são outros benefícios dessa leitura em voz alta? Ela auxilia a desenvolver os padrões de comunicação e ela proporciona benefícios emocionais ao desenvolvimento das crianças, né? Então, quando a criança começa a ter contato com a leitura em voz alta, ela gradualmente se apropria da língua materna, das suas palavras, das suas formas e estruturas. Veja bem, que vivendo numa casa, estamos no Brasil, vivendo numa casa que fala a nossa língua brasileira ou língua portuguesa, como prefiram, ela está se apropriando da linguagem no registro oral. Quando a gente lê para ela, ela já se letra tanto no registro oral, que é o falado no dia a dia de cada casa, como ela começa a se letrar nessa outra modalidade, porque o registro escrito não é o mesmo que o registro oral. Então ele já começa a se adaptar a essa forma e as estruturas também do registro escrito. Quando a criança tem contato com a leitura em voz alta, ela começa ou ela tem a oportunidade de ampliar essa configuração mental, né? E essas configurações mentais, as relações de pensamento, elas são fundamentais para que elas compreendam as relações entre elas próprias, as crianças, né? E as coisas, né? Então, separada, a criança separada das coisas. E aqui começa a responder algo que é fundamental quando a gente lê ficção, é quem? Quem está nessa história? Sou eu? Quem é que está nessa história? Ela começa a estabelecer relação entre as distâncias espaciais e temporais, onde, quando, e os respectivos nomes. Por vezes, assim, já recebi depoimentos de professores que a criança, quando está chegando na escola, ela faz uma narrativa, estou criando agora. Aí minha mãe chegou, aí o meu irmão falou que aí, percebe assim, o aí é ao mesmo tempo onde, quando, né? E quando nós lemos, começamos a ampliar esse vocabulário e essas estruturas para marcar o tempo, as pessoas, eu, ele, tu, nós. Essas habilidades e esses conhecimentos, eles estão vinculados à capacidade futura de decodificar palavras, que pode ser resumido esquematicamente assim. Desenvolvimento da linguagem oral, ou seja, a linguagem escrita auxilia a desenvolver a linguagem oral, amplia o volume do vocabulário, né? Desenvolve as competências fonológicas, né? Então, assim, os processos de leitura, a gente lê inteiro, mas aí a criança, à medida que ela sabe qual é a convenção, que na convenção da língua portuguesa nós temos essas palavras, né?
por exemplo, a palavra sílaba. E depois a gente vê que no processo, na convenção da escrita, a sílaba está separada em consoante vogal, ou consoante, consoante, vogal. Então, ao ter esse contato, né, oral com a visualização, ela já vai se dando conta da maneira como é feita essa convenção da língua escrita. Então, mesmo que isso só venha a ser apresentado quando a criança está na escola, se ela se ela recebeu antes o benefício dessa leitura em voz alta, ela já tem uma ideia formada, porque segundo o pessoal da psicogênese da língua escrita, cada ser humano precisa recompor esse modo de pensar por escrito, né? Então, a leitura em voz alta está intimamente ligada à competência em leitura e o sucesso em leitura. O que faz esse conhecimento da linguagem escrita, né? Ele nos leva a ver a convenção da escrita e a correspondência entre a linguagem oral e escrita, quando houver essa correspondência, ou o distanciamento. Se em língua oral a gente diz, por exemplo, nós vai, né? Quando a criança olha para a língua escrita, nós vamos. Então ela já fica sabendo que existe não há crítica alguma ao modo como as famílias falam em qualquer região do país. Ninguém vai mudar o modo de falar porque as pessoas falam, a língua é viva. Então, assim, do ponto de vista da linguagem, isso não é algo para corrigir as pessoas, mas elas já ficam sabendo que há outra modalidade. Onde que essa modalidade é falada, ou se ela não é falada por ninguém, onde que ela é requisitada. E na escola, a modalidade escrita é requisitada na vida, no cartório, para fazer um concurso e em outras situações. Então, assim, como que é isso? Esse conhecimento da linguagem escrita. Ela vai saber, por exemplo, que a orientação da escrita é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então ela começa a fazer uma conexão entre o que se fala e as marcas gráficas, que aqui a gente chama de letra, né? Então, os grafemas, né, os conjuntos, ou uma letra só, ou duas letras, e os sons da língua. Ele já faz essa conexão. Como é que ela vai ampliando esse conhecimento da função escrita? Ela começa a distinguir entre um discurso que conta história de um discurso de uma notícia que fornece informação, ou de uma lição escolar que dá instrução, ou de uma propaganda. Então ela já começa a ver que nem tudo que está escrito faz as mesmas coisas. Uma história faz uma coisa, uma notícia de jornal faz outra, e assim por diante. E ela já vai conhecendo o alfabeto, então ela vai conhecendo as letras e vai buscando associar letras e o respectivo nome dessa letra e esta letra ou o agrupamento de letras, pode ser uma consoante, uma vogal, uma consoante, um vogal, que é a base da língua portuguesa, e o seu respectivo som. E aí já é um ganho. Como é que é esse desenvolvimento das habilidades emergentes numa criança que aprende a ler? Então, em cada criança ela varia e ela é influenciada por esses valores, né? Então, ela já traz esse conhecimento. Isso a gente chama de habilidade inata. É uma quantidade de linguagem que ela é ouvida na família, né? Como é que ela desenvolve isso? O desejo de aprender, né? A criança aumenta a autoestima, ela vê que ela é recompensada quando ela começa a falar, né? Por isso que a gente deve expor as crianças às atividades literárias para ampliar essas habilidades dela. O fato é que existem diferenças sociais marcantes entre as crianças que receberam essa exposição à língua escrita e as crianças que não receberam a exposição à língua escrita. Essas que receberam, elas ampliam as habilidades e as competências fonológicas, né, graças a esse trabalho, essa interação com o escrito. Como é que a leitura também auxilia a aperfeiçoar outras habilidades, porque ela afeta a maturação do cérebro e as conexões neurológicas e os processos mentais. Por exemplo, os psicopedagogos dizem que o simples fato de mover o polegar opositor já está fechando uma sinapse. Então, esse simples gesto,
quando ela vê no adulto e quando ela começa a praticar, já tem um aperfeiçoamento nisso. A leitura em voz alta é também um meio para aperfeiçoar a atenção. A criança, né, se torna menos dispersiva e mais concentrada. Isso é bem importante num tempo em que muitas crianças estão sujeitas a receber a diversão e o entretenimento por intermédio de vídeos. E aí o vídeo não permite tanto essa concentração. Se ela buscar, né, souber que há algo a ser lido ali, ela vai ampliar essa concentração. Como que a leitura em voz alta é considerada um recurso contra a prevenção do abuso escolar? Porque justamente se a criança já aprendeu, antes mesmo de entrar na escola, alguma habilidade de leitura, quando ela chega na carreira escolar, o aprendizado dela se torna muito mais ligeiro. No Brasil, em particular, a gente tem uma situação de uma transição, acabado o que é chamado ciclo básico de alfabetização, que vai da pré-escola até o terceiro ano do ensino fundamental, e muitas vezes, se a criança não tiver letrada aí, pode ser que a carreira escolar dela comece a desandar, está sujeito. Então, crianças que desfrutam da exposição diária à leitura, elas têm maior facilidade e elas desenvolvem habilidades superiores para acessar os conhecimentos básicos para a compreensão da linguagem em qualquer discurso, incluindo o discurso da biologia, da história, da geografia, né? Isso permite que elas aprendam a ler e a escrever com mais facilidade se elas são beneficiadas com essa exposição diária da leitura. Os estudos têm demonstrado que o nível de habilidade de leitura encontrado no final do primeiro ano escolar está fortemente correlacionado com o aumento da capacidade de ler textos. Quanto mais lê textos, mais amplia o conhecimento em outras áreas do conhecimento. Essas crianças, elas desenvolvem uma confiança, né? E ao se apropriarem da linguagem e dessa capacidade de manter a atenção e concentração, também a autoestima se eleva e, em consequência, a segurança dessa criança. Essa descrição que vem a seguir, ela está em estudo, mas é para olhar assim, como é que a gente escolhe um livro para as crianças conforme as idades. Com 1 mês de idade, a criança se reconforta com canções de ninar, quaisquer que sejam. Então, a pessoa pode já estar ali com o livro na mão, né? E ela pode cantar o livro, né? Então, essa é uma coisa, porque isso traz um conforto. É a voz, com 1 mês de idade, isso já está surtindo efeito. Seria ideal que fosse sempre a mesma canção, cantada antes de dormir, porque as crianças adoram rituais. Tá? Então, escolhe, no repertório brasileiro, nós temos assim algumas centenas de canções, de poemas que podem ser lidos, né, ou ser aprendidos para ser cantados. Todos querem ser pastores quando encontram. Todos querem ser pastores quando encontram de manhã os carneirinhos enroladinhos como carretéis de lã. Então, esse é um poema da Cecília Meirelles que o músico foi lá e recompôs como música, que pode ser aprendido e cantado para essa criança, né, com frequência, sempre na mesma hora, na hora de dormir. Então, isso já é poesia para a criança. Aos 2 meses, nós podemos mostrar a essas crianças fotos de rosto humano, né, ou outras imagens, colocando a uma distância de até 30 centímetros do rosto dessa criança. Tá? Então, isso já começa um processo de leitura de imagem. As figuras devem ser de grande porte, né? Tipo assim, 24 por 17 centímetros, não é um tamanho qualquer, pode ser alguma coisa assim, né? Essas figuras podem ser coladas numa cartolina, né? E colocada a poucos milímetros da face da criança, para que ela possa segurar com a mão. É importante que esse movimento, né, já possa ser, ainda que ela não tenha, ela já possa buscar
alcançar isso. Aos 6 meses, o bebê é atraído por fotografias e ilustrações do livro e ele tenta segurar ou morder. O leitor adulto deve fazer com que os livros sejam manuseados e suas páginas passadas uma a uma. Tá? Então, no começo, a criança também às vezes tenta fazer isso, pode ser que ele vá com isso como se fosse uma garra, mas à medida que se desenvolve, ele pode também ir buscando colocar, né, essa posição. Aos 6 meses também, as figuras incluídas nos livros não devem ser estilizadas. Os próprios livros não devem ser muito volumosos, então pode ser uma foto mesmo ou uma reprodução realista de um rosto humano. A criança deve ver o livro enquanto é segurada nos braços. Então, o pai ou a mãe, o cuidador, segura a criança nos braços e apresenta o livro para ela aqui na frente. Então, pode ser um livro em papel. É bem importante. Há livros maravilhosos de pano ou de banho, mas eles são feitos de outro material. O importante é que a criança tenha acesso ao livro de verdade e ele possa ver que é o papel, é no papel que ele se move. É bem interessante, né? Já recebi algumas anedotas, né, de crianças que pegam um livro e querem passar, né? Os mais recentes, né, que têm acesso mais a tablets e celulares, entendeu? Querem passar as páginas assim. Então há boas anedotas a esse respeito. Então é importante que faça esse movimento. Aos 9 meses, as crianças são comumente atraídas pelas fotos e figuras do livro e ainda tenta pegar ou comer essa coisa e levar à boca, né? Aos 12 meses, a criança segura o livro na mão com a ajuda dos pais responsáveis e pega várias páginas ao mesmo tempo, né? Nessa fase, os livros devem ser sempre robustos e manuseáveis para que a criança possa mesmo pegar e se algum dano for causado ao livro, depois ele possa ser reparado com um durex ou com qualquer outro mecanismo. Mas é importante que a criança possa tocar no livro. Aos 12 meses, ela deve manusear o livro de uma mão para outra, né? Passar as páginas com um ou mais dedos. Ela tenta passar as páginas com a mão inteira, se ela viu isso sendo feito pelos pais. Se viu os pais fazendo isso, pode ser que ela faça isso aqui. Nós devemos mostrar os livros com as crianças nos braços, né? Quer dizer, então, ela está sentada aqui e eu estou mostrando. Isso pode ser feito num tapete, numa poltrona, mas a cena é nós dois olhando o livro aqui. Os temas, nesse tempo, podem dizer respeito a parentes, né? Ações mais comuns nessa idade, como comer, dormir, jogar, também com pequenos animais. E os textos com rimas, preferencialmente. É recomendável evitar imagens de coisas que a criança ainda não conhece. Nós estamos falando aqui dos 12 meses, um ano. Ela começa a perceber que as imagens de faces devem ficar voltadas para cima. Então, acontece assim, por exemplo, que se a face estiver assim, está sujeito a ela olhar para se adaptar, ou antes de começar a virar o livro para cima. Aos 15 meses, deve-se virar páginas usando 2 dedos. Sempre que um livro contém uma face, a criança deve saber se ela está virada ou não. Então já começa essa correspondência, cabeças para cima. Às vezes a criança, aos 15 meses, ela vira o rosto para corresponder ao livro. E ela gosta de livros com frases curtas e simples que podem aprender a antecipar. Aos 18 meses, um ano e meio, né? Você pode ler as falas de maneira engraçada, como que imitando as falas dos animais. E é importante também haver livros que tenham crianças como personagens. Aos 18 meses, ela também, né, alguns até antes, começa a manusear esse livro com maior independência. Aos 2 anos, a criança arrasta o livro pela casa e lê para a boneca ou para gato, inventando histórias do jeito que quer, como ouviu. Tá? Também, assim, aos 2 anos, ela já manuseia as páginas na direção correta ou na orientação. Então, se está de cabeça para cima, ela olha assim e não mais assim. Tá? E ela já consegue virar as páginas com mais facilidade.
Nesse período, aos 2 anos, ela gosta de histórias que dão oportunidade de se identificar com os personagens, com as provas para superar ou que fazem rir, né? O adulto pode também ler antes as palavras, os símbolos, os sinais. Com 30 meses, ou seja, 2 anos e meio, a criança já pode ler um livro que foi lido muitas vezes. Ela gosta de histórias de crianças da sua idade que estão vivendo momentos de vida comum, indo para a escola ou indo para o médico, tá? Então, elas podem tratar de amizades, de irmãos, de irmãs, mas os livros devem poder ter aventuras incríveis e o texto deve ser bem simples, tá? Os contos de fadas são bons para serem lidos porque eles ajudam a explicar as coisas, eles ajudam a jogar fora os medos, eles ajudam a fazer fluir as emoções que as crianças têm e as crianças gostam de escolher a história e também de ler muitas vezes essa história. Lê uma vez, lê 2 vezes. Não é que a criança não está compreendendo, tem alguma dificuldade, é porque ela vai preenchendo as lacunas, né? Esses contos de fadas são narrativas que o motivo principal traz valores culturais que mudam de geração para geração e que são transmitidos oralmente, né? Então, no conto de fada, eu posso esperar um herói, uma heroína que tem que enfrentar um obstáculo contra o mal, por exemplo. Essas situações, elas ajudam a criança a superar os próprios medos. Os contos de fadas, eles tratam das etapas da vida, o nascimento, o amadurecimento, a velhice e a morte. Então, eles trazem explicações do mundo nas histórias, tá? E os contos de fadas fazem com que as crianças sejam estimuladas a imaginar realidades diferentes daquelas que elas vivem no cotidiano. E é nesse momento em que a imaginação auxilia a superação de situações que a criança possa estar vivendo, né? Dramas, né? E ela, existe essa outra possibilidade de mundo, né? Então, os contos de fadas transmitem valores da cultura em que essa criança vive, né? E ela também pode se tornar mais tolerante aos valores que nos contos de fada tratam de outras culturas. Então, é esse o trabalho do mediador de leitura, né? A experiência individual de cada um, né? Como é que eu faço? Onde é que eu tenho esse livro? O que figura na minha bolsa, na minha mala, na minha estante, na minha memória? De que livros eu disponho como mediador de leitura para a idade adequada? Então, é importante escolher as histórias, pois nem todas se adaptam a todos os mediadores de leitura. Então, assim, como se você tivesse sempre que fazer assim, quem sou eu para ler histórias assim, né? Quem fala? Quem é aqui? Quem é você para que eu leia histórias assim? Não é uma carteirada. Eu olho para a pessoa e digo assim, que história você poderia ouvir? Que história é adequada para você ouvir, né? Para eu selecionar. E que papel, que lugar que eu me coloco? Eu sou um pai, uma mãe, um educador, assim? Quem que eu estou sendo para você quando eu conto uma história para você ou faço a mediação de uma leitura? Em resumo, a leitura em voz alta, né, ela traz a organização da escrita, ela extrai a dimensão dramática da letra impressa, né? Eu vou olhando a distinção entre contar histórias sem livros e mediar com livros, né? Isso é importante trazer o livro no nosso programa, é importante trazer. Claro que você pode contar uma história, mas é importante trazer o livro. E é isso para a gente fazer um ambiente leitor, criar painéis, murais, exposições, clubes de leitura, ter livros para serem selecionados e repensar o papel do agente de leitura como um facilitador da criação do gosto pela leitura. E é isso que nós temos a tratar neste modo da oficina a respeito da escolha dos livros.